Estamos falando sobre o movimento pentecostal. Em termos de eclesiologia, como é o sistema de governo eclesiástico das igrejas pentecostais e não pentecostais, e neopentecostais, né? Como é o sistema de governo? Existe um sistema de governo eclesiástico chamado... Aí na plataforma de vocês, deixa eu ver se eu dou conta de abrir ela aqui. Dela, hein? Dados. Professor. A terceira transparência. Vocês, quem está usando aí a plataforma, tanto os presencial como os que estão online, na página... Esse aqui do 7 do 10? Aqui não está virando aí, gente. Vamos abrir aqui, eu ver se vai dar certo. Eu não lembro de cor, tentando abrir aqui, mas acho que sim. É. Página 21, né? Que é a 20. Falou que é o pentecostalismo. A 21, quem está aí na plataforma, então fala aí, sempre nas histórias das controvérsias cristãs, houve uma luta para saber qual era o modelo eclesiástico mais bíblico. O fato é que todos os modelos de governo eclesiásticos, e aí estão os três que eu coloquei aqui, episcopal, presbiteriano e congregacional, se baseiam no Novo Testamento. Então, esse modelo aqui, episcopal, significa aquele sistema de governo. Aliás, eu vou começar pelo congregacional. O congregacional significa que a congregação decide. Esse modelo, por exemplo, eu não sei lá na sua, que lá me parece que é meio episcopal, mas nas batistas, geralmente mais tradicionais, usa o modelo congregacional. Ou seja, quem decide é a congregação. Quem escolhe o pastor é a congregação. Então, nas batistas, geralmente, em geral, assim, a não ser nas batistas que já tem um líder que está há muito tempo, que se consolidou. Então, aí, geralmente, quando vaga eu me lembro conheci um irmão da igreja batista lá da bairro Martins, em que ele falou, olha, lá na minha igreja lá, agora está sem pastor esses dias. Aí eu falei, e aí, como que faz? Olha, todo domingo vai um pastor pregar lá. E aí, no final de alguns dias, um mês, dois, a congregação se reúne
E votam, e decidem qual daqueles pastores será o pastor deles. Os membros. Congregacional. Nas batistas mais tradicional. O pastor da nossa igreja, hoje nós temos um pastor. Lá é episcopal. Só que ele é oriundo de uma igreja tradicional. E ele, a gente quer exatamente assim, não só para pastores, mas para liderança. Aqui vai ser o líder do jogo, né? Cada 2 anos, parece que tinha uma votação também. Aqui vai ser o líder de falar, não tinha essas votações. Então é esse modelo. Então eles decidem. E aí o pastor, ele acaba sendo líder, mas os poderes são um pouquinho mais limitados nesse modelo tradicional, né? Até porque o poder está ali com a congregação. Mas ele é o líder espiritual, vai lá, vai dirigir a igreja e tal. No modelo presbiteriano, aí, claro que aqui já fala qual igreja que usa esse modelo, né? Mas não é só ela. Leva esse nome, por causa que o dela é mais famoso, a igreja presbiteriana. Quem decide é o presbitério. Né? Então, eles que votam, né, reúnem os presbíteros, e até o pastor é considerado um presbítero também, ele é pastor, mas eles têm 2 designações de presbítero. Presbítero regente, presbítero, eu esqueci o outro nome, presbítero docente, presbítero regente, me parece que é isso mesmo. Eu sei que o pastor ele é um deles lá. E os presbíteros em geral, e lá, diga-se de passagem, os cargos lá também são elegíveis na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, quando vai escolher um diácono, um presbítero, tem uma votação. Ele é elegido. E mandato com tempo provisório, não é para sempre, não. Então, geralmente é um mandato de 5 anos. Do diácono e do presbítero. Aí daí 5 anos pode ser renovado. Eles ordenam tudo, mas assim, ele tem um mandato. Depois de certo tempo ele pode, parece que ele fica assim como se fosse um emérito, só de título, mas sem o poder de votar, se ele não for reeleito. E aí eles que chegam e reúnem e podem demitir o pastor ou chamar o pastor, o poder está no presbitério. O pastor é o líder espiritual, ele que prega, dirige os cultos, mas o presbitério, quando se vai abrir uma nova filial, né, uma nova congregação, eles que decidem se vai abrir ou se não vai abrir. Então, por isso que é o modelo presbiteriano, o poder da decisão está aqui. É claro que tudo tem um jeitinho. Por exemplo, no modelo congregacional, às vezes quando um líder fica muito tempo, de repente ele pode ganhar a confiança da congregação e fica vários anos. No modelo presbiteriano, do mesmo jeito. Pastor Hernandes Dias Lopes faz quase 40 anos que ele é pastor em Vitória. Quer dizer, com o tempo ele foi indicando algumas pessoas lá, que foram sendo eleitos presbíteros e tal, então, formou a maioria. Sim, na segunda presbiteriana, a primeira, que o Uberlândia, eles fazem. Então, vamos lá no caso do Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Lá ainda assim existe uma votação? Não, eu acredito que como eles têm que seguir um rito, né, da denominação, acredito que sim, para diácono, presbítero. Normal, estou falando que ele, no caso ele que se manteve. O pastor é um reverendo, é chamado de reverendo na igreja presbiteriana. No modelo episcopal, o poder está no líder maior. Então, aí, episcopal vem de bispo, né? Então, o bispo que detinha o poder da decisão. Esse modelo depois foi incorporado até pela, você vê, a Igreja Católica, né? Incorporou, né? Tem um modelo com o bispo. A Igreja Católica pegou os títulos que havia lá na Igreja Primitiva, ela pegou, né? Diácono, presbítero é o padre, para quem não sabe. A carteira do padre, ministerial deles lá,
está escrito presbítero, padre. Ele é presbítero. É presbítero. O bispo é o pastor, vamos dizer assim, né? O senhor é o bispo. Sou o bispo. Eles são um bispo menor, né? Porque o bispo mesmo, daqui a pouco a gente vai falar do modelo assembleiano aí, como que é. Então, o poder é o bispo. O bispo, quer dizer, tem presbitério, tem os pastores, mas a palavra final é do bispo, ou pastor. Então, o modelo episcopal. O episcopal, então, e a gente vê no Novo Testamento os 3 modelos. Por isso que você fala, não, qual que é o mais bíblico? Você vê os 3 em Atos e nas epístolas. Você vê modelo congregacional, porque você vê a igreja elegendo os 7 primeiros diáconos, em Atos 7. O que os apóstolos falaram? Escolhei dentre vós 7 irmãos de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Esse modelo é o congregacional. Mas a gente vê também em Atos o modelo presbiteriano. Quando Paulo fala para Tito, olha, em cada cidade, e lá eu te deixei em Creta, para que pudesses em ordem alguma coisa, e elegesses presbíteros e diáconos, né? E aí ele vai falando, e aí depois ele começa a dar instruções para Timóteo na questão do presbítero, né? A gente vê os presbíteros se reunindo em Éfeso com Paulo, em Atos 20. Então você vê também o modelo presbiteriano. E vê o episcopal também, porque a palavra bispo significava um superintendente. Então havia os diáconos, presbíteros, às vezes o presbítero era chamado de ancião, presbítero, ancião, pastor, às vezes era chamado também, eram sinônimos no Novo Testamento. Mas havia os bispos, o bispo era o superintendente. Então a gente vê, por exemplo, mesmo João sendo um apóstolo, ele fazendo a função de bispo, supervisionando várias igrejas da Ásia. E por que não dizer até o próprio Paulo, né? Então havia os 3 modelos. Então há tentações em todos os modelos para concentrar pastor. Então aqui fala na página 22, tentação em todos os modelos. O episcopal pode concentrar um poder tão grande na mão do pastor que ele se torna uma pessoa acima da crítica e de prestação de contas. O presbiteriano, o modelo presbiteriano, pode criar uma elite dentro da congregação ou denominação, um pequeno grupo que decide sobre os demais. E o congregacional pode minar a autoridade do pastor local, a tal ponto que ele não tem poder de decidir nada. Então, quando há um exagero em um modelo, qualquer um dos 3 pode se tornar prejudicial também. Na questão da Assembleia de Deus, existe uma peculiaridade. A Assembleia de Deus começou com um modelo mais congregacional. Por quê? Gunnar Ving e Daniel Berg estavam na Igreja Batista. Eu me lembro, eu que agradeço, aqui na página anterior, que a gente falou, Sistema de Governo Eclesiástico, e o que eu escrevi no quadro é o que está aí, os 3 modelos, congregacional, episcopal e presbiteriano. Eu só escrevi essas 3 palavras no quadro. E aí na página seguinte, as tentações sobre o modelo, né? Que é a página 22, página 21, isso. Página 22, e agora a página 23. A página 23 mostra que no caso da Assembleia de Deus, ela começou como um modelo mais congregacional, devido à herança batista que teve no início. Com o tempo, ela foi se tornando mais episcopal. E aí, dentro da Assembleia de Deus, existe um cargo, que não é todas as denominações têm, mas a Assembleia de Deus, independente do ministério, se é Madureira, se é missão, ele tem uma função que é uma função que não fala bispo, usa o termo bispo. Tem igreja que usa a palavra bispo, né? Igreja evangélica, como a própria Universal do Reino de Deus, a igreja anglicana, a igreja metodista, a mundial também, né? Na metodista, né? Então ele utiliza a palavra bispo. E tem outras também. Na Assembleia de Deus não utiliza a palavra bispo, utiliza
uma palavra que faz a função de bispo, mas com outro título, que é o pastor presidente, que nada mais é do que um bispo. O pastor presidente é um bispo, na verdade. Só não usa a palavra bispo dentro da Assembleia de Deus, o pastor presidente. Mas ele faz a função de bispo, ou seja, ele supervisiona outras igrejas, outros pastores. Qual é essa diferença de bispo e apóstolo? Tem igreja que tem um apóstolo? Qual que é a diferença entre bispo e apóstolo, irmão? Você está perguntando? Qual é o seu nome mesmo? Irmão Ademilson está perguntando qual a diferença de bispo e apóstolo. Tem algumas diferenças. Primeiro, o apóstolo era um título que não era para muita gente, era para poucos. E as credenciais para ser um apóstolo também é antibíblico, no meu modo de ver. Existe um livro do Augusto Nicodemos, chama Apóstolos. Esqueci a editora que ele escreveu. Muito bom. Então, ele explica historicamente e biblicamente. Quando a gente lê Atos capítulo 1, no versículo... não me lembro o versículo, mas a escolha de Matias, quando está lá o subtítulo, a escolha de Matias. Então, Judas, Jesus escolheu 12 apóstolos. Um morreu, um suicidou, Judas. Em Atos capítulo 1, antes do Pentecostes, a igreja se reúne e Pedro fala, olha, irmãos, nós temos que compor novamente o colegiado apostólico, ficar completo com 12, está com 11. Então vamos escolher aí alguns irmãos, mas eles têm que ter umas credenciais. Aí ele cita, em Atos capítulo 1. Tem que ser uma pessoa, é claro, um obreiro, dedicado, bom testemunho e tal, mas que ele também tem que ter participado, ele tem que ter estado conosco durante o ministério todo de Jesus. Ele tem que ter visto Jesus, andado com Jesus. Aí escolheram 2 como candidatos, e foi escolhido Matias para compor. E aí depois... houve outras pessoas que foram chamadas de apóstolos no Novo Testamento. Houve outros. Paulo foi um deles. Ele não era um dos 12. Barnabé também. Depois ele cita algumas pessoas em Romanos lá e chega a chamar eles de apóstolos também. Romanos capítulo 16. Algumas pessoas lá. Mas eram poucas, né? Mas ele explica no caso dele, eu acredito que Barnabé deve ter sido do período lá. Ele estava bem no início da igreja, né, primitiva lá. Mas Paulo fala que ele tinha esse direito, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, que o apóstolo significa o enviado. Né? O enviado. Ele era o líder maior da igreja primitiva, era o apóstolo. Né? Então, a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, né? Então, ele era o líder maior. Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos governavam a igreja. Só que a igreja foi crescendo. E as características, aquelas lá que eles falou, porque alguém que andou com Jesus e tal, com o tempo foi morrendo toda aquela geração. Né? Foi acabando aquela... Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala, olha, eu também posso ser apóstolo, porque eu vi a Jesus. Aí ele, depois, no capítulo 15, ele fala da aparição de Jesus depois da ressurreição. Ele fala, o Senhor, morreu, ressuscitou, conforme o meu evangelho, 1 Coríntios capítulo 15. E depois de ressuscitado, apareceu para cerca de 500 irmãos durante 40 dias. Aí ele cita algumas pessoas individuais que Jesus apareceu. Tiago, irmão de Jesus, Cefas, ele vai falando. E por último, me apareceu a mim como nascido fora do tempo. Aí no capítulo 9 ele fala, não vi eu a Jesus Cristo, que eu estava questionando o fato de Paulo ser apóstolo. Então nesse sentido aí ele foi dos últimos. Hoje alguém poderia ter, não tem ninguém, 2000 anos depois, que tem essas características. Né? Não tem ninguém. A menos que alguém chega aí, alega alguma coisa aí,
mas não tem ninguém. Então, hoje, o que tem hoje? Hoje existe ainda o dom apostólico. O dom permanece, Efésios 4:11. Mas não o ofício. Vamos consagrar o irmão aqui para apóstolo. Não tem base. Né? Mas tem o dom, o enviado, um missionário que abre lugar, trabalho onde nunca teve nada. Ele é um apóstolo, no sentido do dom, né? Mas não do ofício. Não, ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido lá em Gálatas 2, ele mesmo fala, né, que ele e Barnabé, ele fala que ele e Barnabé foram reconhecidos, né? Em Gálatas 2 ele fala, 14 anos depois subiu a Jerusalém e tal. E aí as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, ele fala, né, Cefas, as chamadas colunas, nos deram a destra, estendeu a mão direita, quer dizer, reconheceram e nos confirmaram que eles ficariam com os da circuncisão e nós com da incircuncisão. Mas o próprio Pedro, o bom é ouvir o próprio Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, lá para o versículo 10, 11, 12, ele começa a falar ele está falando sobre a vinda de Jesus e tal. Segunda Pedro, capítulo 3. Ele fala, essas coisas, como bem nosso amado irmão Paulo vos escreveu, e ele escreve coisas difíceis de entender, né? Mas não foi fácil. Mas hoje não. Esse negócio de apóstolo é uma coisa nova na igreja evangélica. Tá? Não, até os anos 80 não havia. As igrejas, em geral, evangélica, protestante histórico, reformada, pentecostal, era pastor, a maioria, bispo, tinha algumas, missionário, como é o caso do R.R. Soares, né? Já viu que o R.R. Soares se intitula como missionário. Né? Mas, na verdade, lá é uma igreja episcopal. Tem o nome de missionário, mas ele é o líder maior lá. O Macedo também, só que o Macedo usa o título de bispo. Mas o que aconteceu? Nos anos 80, começa um movimento, depois, nos anos 90, ele explodiu, um movimento chamado de restauração. Vou tentar pôr a letra bem grande aqui para o pessoal ver se o pessoal... Apostólica. Isso aqui é uma coisa recente. O que foi isso aí? Surgiu alguns líderes, né, com essa ideia aí. Nos Estados Unidos, Peter Wagner, escreve assim, Peter Wagner, mas é Peter Wagner. Morris Cerulo. Na Colômbia, César Castellanos. Eles iniciam o movimento. O que eles começaram a falar? Que Deus... Aí o Morris Cerulo escreveu um livro, uns 30 anos atrás, eu li esse livro, eu tenho esse livro. Ele fala 5 ondas que vai acontecer nos anos 90, ele fez um programa de televisão lá. Aí ele fala, Deus está restaurando os dons ministeriais de Efésios 4. Isso faz falta para a igreja, tem que estar restaurado. Tudo que está lá, o ministério do apóstolo, do profeta, né, e não somente dos pastores e mestres. Então, Morris Cerulo, Peter Wagner, César Castellanos inicia essa ideia de restauração apostólica. E aí, o César Castellanos, que é também o pai do movimento G12, para quem não sabe, é o César Castellanos, ele então vem para o Brasil e diz que Deus tinha enviado ele aqui no Brasil para ungir os apóstolos aqui, para ter apóstolo aqui. Aí, na época, ele veio, nos anos 90, e consagrou a missionária, pastora, que já era conhecida no Brasil, Valnice Milhomens, consagrou apóstolo, agora fugiu o nome, lá do Manaus, Igreja Mir, fala-se Mir, igreja dele, nossa Deus. Renê Terranova, e alguns outros aí. Eu não sei se o Estevão Hernandes entrou nessa época,
Eu sei que foi alguns. E depois os outros foram eles mesmos consagrando outras pessoas. Eu sei que o negócio virou um negócio aí de apóstolo hoje no Brasil. Eu fui pastor lá no Alvorada, e uma vez tinha um cooperador lá, não ligando comigo, cooperador. E aí falou que queria, ele tinha capacidade para fazer muito mais, né? Queria ajudar na escola, não sei o quê. Nós fizemos um teste com ele para dar uma aula para a escola dominical, mas não deu certo não, tadinho. Fraquinho. Aí ia dar uma palavra muito limitada. Tinha os outros problemas e tal. Aí saiu. Passou um tempo, eu perdi contato com ele. Eu já estava em outra igreja, dirigindo. Um dia eu estou olhando no Facebook lá, levei um susto. Apóstolo fulano de tal e a mulher dele, bispo não sei o quê. Falei, mas que é isso? Isso aí tudo foi de jato aí. Deu um voo. Ele tinha aberto uma igreja, ele construiu uma igreja na frente da casa dele. E aí, ele mesmo consagrou lá, ou arrumou algum apóstolo por aí. Apóstolo. Tem muitos assim, no meu bairro. O bispo é o superintendente, o bispo é o líder de outros pastores, líder de outras igrejas. Ele era um supervisor, o bispo era um supervisor dos outros pastores. O versículo 9, o senhor estava falando de Gálatas 2:9. E quando Tiago e Cefas e João, que pareciam ser os pilares, receberam a graça que lhe foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão, nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Então foi isso, né? E o versículo anterior ele fala que tinha sido chamado pelos apóstolos circuncidados, né? Aí ele fala que deram a mão direita aí. Confirmando. Houve pessoas. Uma pergunta sobre a restauração apostólica. Esse movimento, ele se aproveitou do movimento pentecostal lá do início do século XX, e aí procura talvez dessa maior assimilação dos dons que surgiram, que voltaram, que estavam mais em evidência depois do avivamento ali, e aí a restauração apostólica, o cidadão falou, estou vendo que dons foram restaurados, então os ministérios também. Tem alguma... Meu modo de ver, foi um erro de interpretação bíblica, né? Agora, se é um erro só por interpretar mesmo, ou um erro proposital, só para defender uma tese furada, ao meu modo de ver, e egoísta, e de poder, essa que é a verdade, que me parece ser mais o caso, então ele surgiu para isso, busca de títulos, né? Então achou de se diferenciar das outras pessoas. Não quero mais ser pastor, eu sou apóstolo, né? Então ele está querendo dizer que ele está acima, né? Só que os apóstolos são do período bíblico, né? Tinha que ter aquelas características, tinha que ter visto Jesus, andado com Jesus. E o cânon encerrou. Os dons do Espírito continuam, inclusive os dons ministeriais, mas não o ofício de apóstolo. A igreja, Pedro vai falar que ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, quer dizer, ali foi a base da igreja. Porque eu penso o seguinte, antes da morte de Cristo, Jesus escolheu os 12 apóstolos para trabalhar, para ensinar, né? Para fazer a obra, né? Porque era a primeira vez, ninguém, né, tinha assim, visto algo assim antes, né? Então, quando Jesus morreu, ele deu esses dons a todos nós, todos aqueles que creem nele. Quantas epístolas? Eu penso assim, que apóstolo, essas coisas assim, entendeu? É título. Uhum. Ô, pastor, Eu vejo descer o homem. e como que fica? Igual exemplo, o mundo é o exemplo aí, né? O mundo já viu os apóstolos da pista. E como que fica, assim, espiritualmente falando, claro, a volta de Jesus para essas pessoas?
Tem que ser Jesus com eles, né? Mas, ó, Resposta sábia. Porque não foi isso, ele foi tipo. ele mesmo se auto-intitulou, né? E a gente vê isso muito. Cada um vai ter um acerto, né, um dia lá. Foi uma interpretação de Mas nós temos um professor aqui que ele é pastor. Olha, ele é intitulado apóstolo. Pastor Silas, esse tipo foi sagrado. Foi? Não sei. Só que foi na Grécia, eu não sei. Mas teve isso, deu? Sim ou não? É onde eu gostaria, por exemplo, de entender. Mas aqui ele não dá o título de apóstolo. Não, tudo bem. Tudo bem. É uma consideração. É documentado como uma coisa. A igreja dele é chamada de apóstolo. Ó. É credencial. A igreja dele Aqui no Japão ele é apóstolo. O que eu gostaria de entender qual é a linha de defesa para que essa pessoa dissesse, não, tem base. Tem base por conta disso. Eles só podem estar justificando lá Efésios 4:11, né? Firmado tá naquela interpretação, falando, não, ele deu mesmo, deu um. Só que eles esquecem que a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. 4:11, ela fala dos dons ministeriais, dos dons, não de ofício. Então, vê que é uma interpretação forçada. E aí qual que é os modelos para a igreja seguir? Atos dos Apóstolos. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, depois dos 12, depois de Paulo e Barnabé, alguém sendo separado para apóstolo? Aí você fizeram uma exegese. Então. Foi. A Bíblia, o Novo Testamento tem 3 epístolas pastorais. 3. Quais que são? Quais são as epístolas pastorais do Novo Testamento? São 3. Vocês sabem, né? Epístolas pastorais. Não, Pedro não. 1 Timóteo, 2 Tito. Nas 3 epístolas pastorais, quando Paulo escreve para 2 pastores, tanto Timóteo como Tito eram pastores, e ele instrui sobre o ordenamento ministerial nas congregações. Tanto lá em Tito, como em 1 Timóteo. E lá ele vai citar sobre separação de diáconos, ele vai falar sobre presbíteros, e ele vai falar de bispo. Mas ele não instrui eles a separar nenhum apóstolo. E são as 3 epístolas pastorais do Novo Testamento. Então eu pergunto, qual é a base desse pessoal? Mas Paulo era apóstolo. Ele era. Ele era apóstolo por alguns motivos. Primeiro, ele era apóstolo pela forma como ele foi chamado direto por Jesus, né? Que Lucas... Mas é uma base para essas pessoas que eu vejo eles falarem isso. Eles falam que foi chamado direto, né? Eu vejo que eles falam isso, não. Exatamente. Aí, bom, ele teve um chamado... A conversão dele não foi narrada por ele, foi narrada por Lucas, né? Em Atos 9. Aliás, em 3 passagens de Atos. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Tem 3 capítulos em Atos que falam da conversão de Paulo. Tá. Depois, então, aí tinha outro sinal para ser apóstolo. Tinha que ter sinais miraculosos. Tinha que ter sinais. Aí ele se defende em Romanos capítulo 14, fala, os sinais do meu apostolado foram manifestos através de milagres, prodígios, não sei o quê. Na verdade, ele fez, segundo o Novo Testamento, ele fez mais milagre que os outros, com exceção de Pedro, os outros 10 apóstolos, tudo. Então, sinais, o chamado direto por Jesus, e o reconhecimento da igreja, em primeiro lugar. Primeiro da igreja de Antioquia, foi a primeira. Lá em Atos 13 fala que havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, então chama Paulo até de profeta também. E doutores. Então, fulano, Barnabé, Lúcio, Saulo. Depois essa igreja que vai enviar ele como missionário, no próprio Atos 13. Então, o primeiro reconhecimento da igreja de
Antioquia. E depois reconhecimento dos líderes da igreja de Jerusalém, os 3 maiores líderes. As colunas da igreja. Que nos deram a destra, que nos enviaram, né? E depois o próprio Tiago. O Tiago era um pastor presidente, vamos dizer, da época, né? Não Pedro, igual a igreja católica fala. Pedro só liderou a igreja bem no iniciozinho. Depois ele passou para outros lugares e Tiago assumiu a liderança. Tiago, o meio-irmão de Jesus, não o Tiago lá dos 12. Interessante, Tiago também não era um dos 12, né? Ele não era. Mas era chamado de apóstolo também. Naquele grande concílio. Mas ele era meio-irmão de Jesus. E depois de Jesus, depois da ressurreição, ainda faz uma aparição só para ele. Naquele grande concílio lá em Atos. Aí não teve jeito, né? Em Atos 14. O grande concílio foi 14 ou 15 de Atos? Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. 15. Até que todos falam e Tiago fica de pé. Ali prova que ele era o líder. Ele fica de pé Aí na carta de Tiago, que ele dá para as igrejas gentílicas, ele fala, estamos enviando por meio de Silas e Paulo, homens que expuseram sua vida por Jesus, e praticamente chama eles de apóstolos, se eu não me engano. Então, reconhecimento da liderança, que os apóstolos chamados por Jesus, que estavam vivos. Então, eles querem se comparar com Paulo, não tem cabimento. Quem é que está vivo de apóstolo da Novo Testamento para dizer, não, esse aí é apóstolo mesmo? Não tem ninguém, hein? Tem 2000 anos. Os pais da igreja, acabou. Eu não vejo base, né? Eu não vejo. Você fala que o reconhecimento da igreja, da congregação. Aí vai ficar fácil, né? Fala, todo mundo está me reconhecendo apóstolo aqui. Qual é a função do missionário? Ele é um que abre igrejas, né? Funda igrejas, cuida de igrejas. Ele é enviado para fundar, ou às vezes até continuar outra que foi fundada por outro. Missionário? Não. Ele não trabalha nessa área. Trabalha. Essa área é mais administrativa. Não, ele tem que ganhar almas, ele tem que fazer a igreja. Ele é um apóstolo, só que o significado da palavra. Ele é um enviado. Ele é um enviado, ele é um apóstolo nesse sentido. faz tudo isso, ele tem que abrir. Ele tem que pregar, ele tem que orar pelas pessoas, tem que abençoar, orar para o enfermo. Só não usa o título. Então a questão mas esse movimento é forte, né? Se espalhou pelo Brasil, esse pessoal aí tudo apóstolo e tal, mas assim, eu vejo mais uma vaidade de título mesmo, né? Uma das necessidades, assim, ao meu entendimento, se realmente houvesse essa consagração, essa intitulação pelo próprio Cristo como apóstolo, o manifesto de unção deveria aumentar, porque é uma consagração do próprio Deus, como se ele estivesse ungindo as próprias mãos ali agora. Essa partir de agora é apóstolo. Então, o ministério tem que ser algo completamente piramidal. Foi a mais além, né? Geração. E aí eles pegam, você vê, quando eles querem ter algum reconhecimento, aí eles tentam, tem alguns não, né, que vão na cara dura mesmo, ou ele mesmo se intitula, mas tem alguns que querem ter um reconhecimento lá e falam, não, foi o apóstolo fulano que me ungiu. O apóstolo foi a Valnice Milhomes que me ungiu, o Renê Terranova que me ungiu, com coisas que esses aí também tinham alguma coisa, né, porque quem é que ungiu eles também? Qual que é a diferença, né? Então, aqui na página 22, pastor, um dos veteranos da Assembleia de Deus, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, foi pastor presidente em Curitiba, Manaus, quando ele morreu. Foi pastor presidente, foi pastor, o líder da CGABB, né, antes do José Wellington. Então, ele escreveu em 1959, Mensageiro da Paz. A Assembleia de Deus começou como modelo congregacional bem definido. Haja vista a herança eclesiológica batista, que é congregacional. O modelo congregacional fica bem claro na palavra do pastor Alcides Vasconcelos. Aí ele fala, no nosso entender, página 23, a igreja cristã biblicamente entendida governa-se a si mesmo, né? Aí ele fala que um modelo democrático em todos
onde possam ser ouvidos, votar. Então, aí ele fala desse modelo lá do início, lá. Aí depois, ele fala que o Meyer Perma, para capítulo 24, que é um teólogo que escreveu Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Aí eles falam também dos modelos lá das igrejas primitivas, mas que tinham os anciãos, apóstolos, que presidiam a igreja, né? Então, esse modelo. A igreja pode intercalar. A Assembleia de Deus, hoje, ela é um misto do episcopal e congregacional. No fundo, ela tem um pouquinho de presbiteriano também, no sentido das convenções, a Assembleia de Deus tem as convenções. E, localmente, tem a equipe de obreiro. Um pastor que está numa congregação, ele tem uma equipe ali de obreiro, né? Então, aquilo ali, vai tomar alguma decisão, faz uma reunião com o obreiro. Isso aí acaba sendo um pouco de modelo meio presbiteriano, de um ser limitado, mas sim. O modelo congregacional que está acabando no nosso meio. Quando eu me converti, ele era forte ainda. Ele era forte no sentido de escolher os cargos da igreja. Então, eu chegava no fim do ano, irmãos, vamos ter a passagem de ano, vem aí, vamos celebrar a ceia, vamos escolher a diretoria para o ano que vem. E era escolhido mesmo. Aí chegava e falava, olha, aqui esse ano trabalhou a irmã fulana, a irmã ciclana, como dirigente de ciclo de oração. Mas para o ano que vem, tem alguém que quer candidatar para ser a líder de ciclo de oração? Aí candidatava duas irmãs. Então tá, então vamos votar. Espalhava o papelzinho no meio da igreja e o povo votando. Aí umas ficavam tristes que perdeu, outros ficavam alegres que ganhou, e aí virava aquele negócio, né? Líder de jovem, foi fulano e fulano. Quem quer candidatar para líder de jovem? Aí candidatava para líder de jovem. Eu participei. Eu mesmo fui para o paredão várias vezes como candidato a líder de jovem. Pastor, lá em Piutaba era desse jeito. Aqui eu nunca vi isso. Pois é, vem acabando. Mas funcionava melhor. Você vai concordar comigo, pastor? Olha, nem sempre, viu? Às vezes sim. Às vezes não. Aí só falou tudo. O que aconteceu? Não, ela falou certinho. Foi acabando por causa disso. Os pastores, o que os pastores foi vendo? Que tinha família que monopolizava a coisa. Tinha uma família grande lá, aí ganhava. A dirigente de ciclo de oração era daquela família, o líder de jovem era daquela família. E às vezes nem sempre eles eram as pessoas mais indicadas. Fácil. Ora, Deus traz o líder, ele é consagrado e a liderança. Até o vice do Senhor. Mas toma nosso Até o modelo. vice era eleição para ele. Até o vice. Ora, coloca diante do Senhor. Sim, aqui já teve eleição para vice mesmo. Antigamente, quando eu era jovem, eu congregava uma cidade pequenininha também, da Assembleia de Deus, tinha o pastor, mas tinha aqueles períodos de oração, de jejum, para Deus mostrar a pessoa que ia liderar. Um exemplo, eu estava com 13 anos, né? 13 anos, eu tinha 13 anos, adolescente, na época. Deus mostrou o pastor que eu ia. Era para me liderar a mocidade. Né? Mocidade, mais de 40 jovens, e eu, como adolescente, 13 anos, liderei, né? Claro, tive outras pessoas do meu lado ajudando, e foi um período abençoado. Eu, como um adolescente, sim, eu até assustei, né, na época, mas Deus honrou. Foi bom. O que é que eu estava falando? Pastor, o nosso modelo de Deus é que o senhor falou que pega as três. Pega um pouquinho das três, mas hoje o que está mais forte é esse aqui. Esse aqui é o dominante hoje. Porque temos pastor presidente, né? Pega um pouquinho disso aqui na questão de convenção, de reunião de obreiros, de assembleias. O bispo, né? É o bispo que é o líder. O bispo que é o líder. Então, hoje eu me lembro de eleição aqui, tinha eleição para vice-presidente da igreja, né? Da igreja votar, depois passou seus obreiros votar. Então, aí foi mudando, né? Igual líder, a primeira vez que eu cheguei na sede, 20 anos de idade.
Mas teve eleição para líder da Umaduc. Na época chamava Umaduc, chamava Madu, depois colocaram o C, Madu. E aí foi lá, 4 candidatos, a gente ficou no paredão lá, e mais de quantidade de jovens dos bairros todos, na época, era menos congregação, é claro. E aí eu fui um dos eleitos, né? Mas você passava um frio na barriga, um negócio tremendo, né? Que você vai ganhar, né? Então passei por algumas eleições, mas com o tempo foi mudando, né? Eu já comecei a pastorear, quando eu comecei a pastorear, teve algumas vezes que eu fiz eleição em alguns cargos. O negócio estava tão polêmico, e a pessoa agarrada ao cargo e tal, né? Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vou lançar para... Lancei lá. Aí teve vez que deu certo, meu irmão, teve vez que deu certo, mas teve vez que não deu. Teve uma vez que foi eleita uma dirigente de ciclo de oração que me deu uma dor de cabeça tremenda. Nossa, Deus do céu, mas que coisa terrível. Aí hoje eu indico, né? Eu reúno com os obreiros, eu vou conversando com as pessoas, orando e vendo quem tem mais afinidade. Eu estou falando na minha prática pastoral hoje. Então, hoje eu indico. Eu vejo que a maioria das congregações também é feita assim. Meu modo de pensar. Eu acho que para cada coisa Deus chamou, né? E a pessoa tem um dom, né? Não adianta, às vezes, você colocar uma pessoa num cargo que ela não tem um dom para estar desenvolvendo aquele cargo. Porque às vezes a pessoa não tem um dom. Aí vai, pega o cargo, está ali. E às vezes você vê assim, que ela não tem um dom para aquele cargo. Está ali, às vezes, que tem um negócio assim, se você não pegar esse cargo, Deus vai cobrar. Uma pessoa falou isso comigo uma vez, eu falei, deixa Deus cobrar, porque vai cobrar é de mim. Não é de você, não deixa Deus cobrar de mim. E cada igreja é uma realidade. Numa igreja grande tem muita gente para querendo cargos. Numa igreja menor, aí é uma dificuldade. Se você for fazer uma eleição, você não acha nem candidato. Você tem que indicar por falta de pessoas, é a coisa mais difícil. Igreja pequena é outra realidade. A igreja grande tem disputas, tem até disputa. Mas hoje não está tão difícil de achar alguém que quer um carro. Mas está mais difícil da pessoa entregar o carro. Porque a pessoa, quando pega um carro, eu conheço muitas pessoas que estão no carro, não está exercendo e não quer o carro. É igual os filhos. E aí pesa para o pastor nessa hora, porque ele acaba que tem que ter o dissabor de ter que tirar a pessoa, né? Que a pessoa não entrega, né? E nomear outra pessoa. É os ossos do ofício, né? Não, tem muito isso mesmo. Bom, aí vai falando aqui sobre os modelos, né? O que eu estou falando aqui hoje, a administração eclesiástica, a grande maioria dos membros da nossa igreja, eu estou falando a nível de Assembleia de Deus, não entende questão sobre o governo eclesiástico. Não entende como é a história da Assembleia de Deus, o funcionamento, né, das hierarquias, das convenções. Tem muitos, mas muitos mesmo, membros da Assembleia de Deus, que se você perguntar, você sabe qual convenção nacional nós somos filiados? Você fala, não, nem sei o que é isso. Você sabe o nome do pastor presidente da convenção nacional? Não faço nem ideia. A grande maioria é assim. Aí alguns, os pessoas estão ligados mais a ministério, aí que são mais inteirados. Tá? Nós somos filiados à Convenção Geral da Assembleia de Deus, CGADB. Não, o irmão ali é filiado, aquela igreja ali é filiada à CONAMAD, Convenção das Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Tem gente que tem cargo na igreja, não sabe que o diácono que cargo ele exerce, que o presbítero, o pastor, ele não sabe. Não sabe nem qual que é as diferenças, né? Da hierarquia, né? Geralmente na Assembleia de Deus é assim. Lá no Rio de Janeiro, usa o termo auxiliar, no Rio de Janeiro. Aqui em Minas, no Goiás, usa o termo cooperador. É a mesma função. Também tem trabalhador, lá eles falam também. Trabalhador. Tá. Tá. Na igreja lá, eu era trabalhador, não era nem cooperador, nem diácono, era trabalhador.
Interessante. Eu sei que a pessoa, o cooperador, ele é a primeira função. Então, é aquela pessoa que é escolhida, mas ele não é ordenado ministerialmente. Ele é uma pessoa indicado para ser cooperador, para atuar, seja na portaria, seja na liderança de jovens, seja para professor de escola dominical, né? Ou outro cargo. Então, ele é um cooperador, mas ele não é separado. Ele é um cooperador esse ano, no outro ano ele pode não ser, porque às vezes ele pode não ser indicado para aquela função que ele estava, ser outra pessoa. Então, é um cargo transitório, não é permanente, na Assembleia de Deus. E ele pode ser cooperador aqui numa igreja, chegar noutra igreja da própria Assembleia de Deus e não ser reconhecido lá. Né? Porque é um cargo que... Aí depois tem a primeiro degrau ministerial, aí sim, é o diaconato. Aí já é uma ordenação ministerial, no âmbito da Assembleia de Deus. Então aí a gente fala assim, foi consagrado, foi ordenado. Bom, agora já é um cargo permanente, né? É uma função ministerial, que só se ele pecar, ele ser destituído ou se desligar da igreja, mudar de ministério, ser desligado. Esse cargo, o diácono, o que é o diácono? O diácono, no início lá da igreja primitiva, era uma função mais encarregada da área social, apesar que eles também podiam pregar, como Estevão e Filipe pregavam, eram pregadores. E na Assembleia de Deus é aquela função, né, que a pessoa auxilia, geralmente em portaria, ou pode trabalhar, alguns trabalham em assistência social, outros tesouraria, outros é mais a área de acomodação, portaria mesmo, ou diácono que exerce outras funções na igreja. E hoje o diácono não utiliza púlpito, a não ser quando é convidado para dar uma palavra. Quando eu me converti, tinha poucos obreiros. Então era comum, não na sede não, na sede era púlpito, era só presbíteros e pastores. Mas nas congregações era comum os diáconos fazer uso do púlpito, porque o dirigente mesmo era um presbítero, não era um pastor. E aí chamava os diáconos lá, e eram os obreiros da igreja. Como eu muitas vezes ia assim. O copastor era que não falava copastor, falava o segundo dirigente, era um diácono. Mas a igreja foi crescendo, e aí a questão de púlpito passou a ficar para os presbíteros acima. Então aí depois tem um presbítero, que no caso assembleia tem uma particularidade. Na igreja batista, não é toda igreja batista tem presbítero, na sua tem? Não tem, eles têm mais a diácono, né? Junta diaconal. É junta diaconal, não tem presbíteros na igreja batista. Na igreja presbiteriana tem o presbítero, eu já falei que até, inclusive são os que decidem. Na Assembleia de Deus, na igreja primitiva tinha um presbítero, que era também sinônimo de ancião e sinônimo de pastor, era sinônimo. Mas a Assembleia de Deus, na sua história, ela fala que lá por volta de 1937, eles diferenciaram. Então, colocaram o pastor e o presbítero como funções distintas. O presbítero sendo mais um obreiro auxiliar do pastor, mas não o pastor. É claro que um presbítero, quando ele está em função dirigindo uma igreja, ele é chamado de pastor, que ali, né, nesse caso, ele está pastoreando. Mas é um cargo que a pessoa é autorizado pelo pastor. Então, o diácono, ele pode, quando ele é cooperador, não pode, mas quando ele é separado do diácono, agora ele já pode trabalhar ajudando na distribuição da Santa Ceia, seja no templo ou para as pessoas enfermas, o diácono. O presbítero, mas ele não pode dirigir a ceia, o diácono. Para presidir a cerimônia da ceia, ele tem que ser pelo menos presbítero. Aí o presbítero, ele pode, caso ele seja um dirigente da congregação, ou foi autorizado pelo pastor a dirigir a reunião da ceia. Autorizado pelo pastor, ele pode fazer batismo, casamento, também, desde que autorizado pelo seu pastor. Isso na Assembleia de Deus. Ceia, casamento, batismo, é isso aí. Mas se... não vejo problema nenhum. Pode convidar, se quiser, não há um impedimento, caso o pastor
que quiser convidar. Estou dirigindo um culto lá, chega lá no final. Mas assim, no meu caso, se há presbítero e evangelista lá, eu vou utilizar um presbítero ou evangelista. Só se não tiver. Essa conversa na última quinta. Se algum irmão teve esse desenho. É claro que ele não está proibido de fazer, se ele quiser fazer, mas eticamente, ministerialmente, seria bom utilizar. A ética da nossa hierarquia, né? Seria melhor ele utilizar a hierarquia. Aí a Assembleia de Deus tem uma função chamada evangelista, que na presbiteriana também tem, mas não tem nada a ver com o evangelista da Assembleia de Deus, porque o evangelista na presbiteriana é um cargo leigo. É como se fosse uma função abaixo do presbítero lá. Na Batista já tem também o evangelista, né? O evangelista é uma função antes do pastor. Antes pastor. E lá na nossa igreja, todo evangelista tem chamado para pastor. Na Assembleia de Deus, o evangelista praticamente é um pastor. Inclusive, na credencial, quando a pessoa é separada para evangelista na Assembleia de Deus, porque existem as convenções regionais e a convenção nacional, né? A convenção nossa regional chama Comadetri, no caso aqui de Uberlândia. Aí pode ter diácono, presbítero, até cooperadores. Na convenção geral, não. Na convenção geral, para fazer parte dela, é uma convenção de ministros. Então, é só pastores e evangelistas. O evangelista pode fazer parte da CGADB, da convenção. Ele pode votar, ter direito, inclusive, a voto lá, para a mesa diretora. Então, quando a pessoa é separada evangelista, já indicam para ele procurar a secretaria da convenção geral e pegar a sua credencial. E lá na credencial dele, pelo menos eu lembro, quando eu fui separado evangelista, vinha escrito lá ministro do evangelho, ministro, já como evangelista, né? E aí depois, ou faz ordenação, ou só troca carteirinha, já de evangelista para pastor. Mas geralmente faz uma cerimônia também, tipo ordenação, mesmo quando é evangelista para pastor. No meu caso, teve. Então, são esses modelos, né? Mas é claro que varia, né? Por exemplo, a gente não vê na Igreja Universal do Reino de Deus a figura do presbítero também. Lá eles falam obreiros, pastores e bispos, né? Pelo que eu vejo lá. Então, mudam os nomes conforme a igreja. Na igreja Deus é Amor, o foco é muito em presbíteros, né? Presbíteros, mas é claro que tem pastores também e missionários. Então, modifica alguma coisa, né? Na Assembleia de Deus tem o evangelista e, por último, aí sim o pastor. No caso, assembleiano, o modelo assembleiano. E acima dos pastores auxiliar, pastor, presidente, né, vice-presidente. Tá. As convenções, então, existem na Assembleia de Deus, falando ainda sobre governo eclesiástico. Aí muda os nomes, né? Nas igrejas batistas, eles têm como fala? Aliança, Convenção Nacional Batista, é das Igrejas Batistas Renovada, e tem também a outra lá, que eu esqueci o nome, que é a mais famosa lá, Convenção lá Batista. No nosso caso, até 1989, só havia uma convenção geral no Brasil, CGADB, só até 1989. Em 1999, houve a cisão e a separação do Ministério Madureira, que já tinha esse título, usava como Ministério Madureira, mesmo dentro da CGADB, já vai fazer uns 30 anos. Mas aí houve separação e se tornou uma convenção nacional também, separada com outros presidentes. No caso, o primeiro foi o bispo Manuel Ferreira, e lá na Madureira tem a função do bispo. E aí, em 2017, portanto, há 7 anos atrás, criou-se a terceira Convenção Nacional da Assembleia de Deus no Brasil. Foi a CADB, que é liderada hoje pelo pastor Samuel Câmara, de Belém do Pará. Então, hoje tem 3 convenções nacionais. CGADB, que é a maior. Depois tem a CONAMAD, Madureira, e a CADB.
Há vários motivos, né? Mas poder, diferenças, né? Mas foi isso. Tá? Nos livros História das Assembleias de Deus, tem alguns livros importantes sobre a história das Assembleias de Deus. Na plataforma de vocês, na plataforma aí que vocês estão usando, na parte biblioteca intuitiva, se você escrever lá no busca Assembleia de Deus, ou Assembleiano, você vai ver alguns livros lá, que vocês leem. E tem um lá que fala Dinastias Assembleianas, tem um outro lá que fala História, parece que História da Assembleia. Acho que tem uns 3 lá na biblioteca sobre História das Assembleias de Deus que estão ministerial. Então tá aí para vocês consultar. Aí lá fala, inclusive, sobre como foi essa separação. Hã? Ah, sim. Além dessas 3 convenções nacionais, existem algumas Assembleias de Deus que são praticamente independentes dessas convenções. A dele é uma, mas não foi a primeira. Lá em Anápolis, tem uma igreja muito grande lá, a Assembleia de Deus não está ligada a nenhuma convenção nacional. E tem outras. O meu pastor na igreja, ele recebeu a bênção do pastoral. Quando foi aberta a igreja. A igreja, a Assembleia de Deus não está tudo. Eu não conheço. Bom, é de outra cidade, não é? Eu sei que aí, o que acontece? Silas Malafaia, ele é histórico dentro da Assembleia de Deus. A mãe dele, a Albertina Malafaia, foi uma das primeiras professoras do CAPED, curso de aperfeiçoamento escola dominical, que o pastor Antônio Gilberto era o líder, que depois gerou o livro, Manual da Escola Bíblica Dominical. O pai dele, pastor Gilberto Malafaia, era um pastor das antigas da Assembleia de Deus. Em 2009, o Silas Malafaia foi candidato à chapa da Assembleia de Deus. É interessante. Você na hora de votar, eles montam a chapa, mas você pode votar, suponhamos, no presidente de uma chapa e no vice da outra. Aí o que aconteceu? Foi eleito o pastor Samuel Câmara, ele era da chapa do Samuel Câmara. E Samuel presidente, Silas vice. E o pastor Zé Wellington era o pastor Zé Wellington, e lá o vice outra pessoa. Conclusão, o Zé Wellington ganhou, e o primeiro vice que ganhou foi o Silas Malafaia, como primeiro vice-presidente, em 2009. Em 2010, um ano depois, ele como vice, o que ele faz? Tá os vídeos aí no YouTube. Ele se renuncia o cargo de vice-presidente da CGADB, grava alguns vídeos no programa dele lá, tá aí no YouTube. E aí, é só colocar Silas, CGADB, e aí depois ele faz mais. O sogro dele tinha morrido recentemente, o sogro dele era o pastor-presidente da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, e ele era o vice. Ele assumiu a igreja, e aí ele se desliga da convenção geral, se desliga de todas as convenções e fala, olha, a partir de agora a minha igreja, que até então era Assembleia de Deus da Penha, vai se chamar Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ou seja, ele abriu quase que uma denominação à parte, ou um ministério à parte, não está dentro de convenção nenhuma. Então, hoje lá está independente, mas existem outros independentes. Então é isso, nos casos filhos foi isso. Ah, sim. Como que é a influência? O modelo assembleiano é meio diferente, né? E ele tem diferença. Na Conamad, na Madureira, ela tem influência até para mudar pastores. Foi o estatuto deles, né? Na CGADB, não. Ela é uma convenção de ministros, mas os pastores presidentes têm autonomia. Ela não chega e muda um pastor presidente no lugar. Ela pode até acompanhar, quando é um caso polêmico e tal, junto à igreja. Porque as igrejas são autônomas. Existem as igrejas autônomas. Por exemplo, Berlândia é uma igreja autônoma. Ela e as suas filiais, seja dentro da cidade, seja as igrejas do campo. Então, a convenção, ela dá alguns critérios lá, né? Cada um tem seu estatuto próprio.
É liderar a igreja no sentido de, bom, posição teológica da denominação, aí a convenção geral. Então, expansão fica a critério de cada igreja autônoma. Elas podem lançar campanhas de evangelização nacional, como na década de 90, lançou o projeto A Década da Colheita, 10 anos. Aí havia uns projetos, a Uberlândia mesmo se envolveu, todo o Brasil inteiro, Década da Colheita. Ela é a líder nacional, ela traça objetivos nacionais, diretrizes teológicas, né? Mas não, com muito raro ela intervir na direção local de alguma igreja. Eles intervêm mais quando é doutrinário, quando vem algo que choca com a doutrina bíblica. Eu lembro na época que veio aquela onda do riso, aquele negócio que reunia aquele povo. Ela estabelece diretrizes, né? Começou a entrar, eles fizeram essa reunião para ela fazer uma intervenção tem que ser um caso muito grave, né? O pastor praticamente, líder da igreja, tem que ter declarado uma heresia, alguma coisa lá muito séria, aí para ela pegar e falar, olha, isso aí está tão fora da denominação que hoje, se ele for continuar da denominação, tem que ser tirado, ou então se desliga. Eu lembro que um dos pastores... Aí se for um caso de extrema gravidade, né? Mas é muito difícil, cada estatuto local é muito difícil. Né? Um dos pastores que estão envolvidos com esse negócio aí, eles fizeram a reunião. Na reunião, montou a mesa. Cada um dos pastores falou algo. E no final eles convidou ele. Falou, nós vamos te convidar para você retirar essa ideologia aí. O que eu já vi? Olha, foi pouquíssimo. Ele retirou o negócio. Foi pouco. Ele continuou. Se desligou da convenção, né? De certo, né? Não, ele retirou a tese. A tese. Daquela onda, ele retirou e continuou. Há 20, 21 anos atrás, teve um caso famoso, que foi divulgado. Na época, as redes sociais não tinham a força que tem hoje. O que acontece? Tinha um pastor que era do Brasil, foi para os Estados Unidos, abriu uma igreja lá em Boston, pastor Uriel de Jesus, e chegou a pregar nos Gideões e tal, era muito conhecido, tinha uma igreja forte lá em Boston, nos Estados Unidos. Mas o Uriel de Jesus, teve uma época, uma hora que ele surtou. Eu não vejo outra palavra. Ele deu uma surtada lá, teologicamente, não um surtado de estado de loucura, não. Teologicamente ele surtou. Ele escreveu um livro lá, esqueci o nome do livro lá agora, Divino Manifesto, em que ele fala, olha só, maluquice, que ele estava presente numa visão com a Santíssima Trindade. Aí eu fui pensando, mas a Santíssima Trindade agora tem secretário, eu não sabia. Ele estava lá e tal, e falaram alguma coisa, ele conversando com eles lá, e ele começou a mudar as coisas na igreja dele. Então, tinha no púlpito dele, ele falava, essa cadeira aqui ninguém senta, que essa cadeira aqui é do anjo, do Senhor, anjo mesmo. Ninguém sentava, era a cadeira do anjo. Aí começou a colocar lá, tinha as pessoas que saíam vestidas de anjos, não sei o quê, e ficava lá andando na igreja. Ele foi inventando tanta maluquice, chegou um ponto que o pessoal, a convenção geral, e ele estava ligado mesmo, nos Estados Unidos, a igreja estava ligada à CGADB. Então a igreja emitiu um comunicado, CGADB emitiu um comunicado, falando que a partir daquela data, o pastor Uriel de Jesus estava desligado, né, estava desligado, né, da CGADB por questão de heresia mesmo, chamaram heresia, na época falaram que foi heresia mesmo, né? E foi muita coisa que ele inventou, eu que não estou lembrado, que já tem muito tempo. Hã? Sei que se desligou. Aí houve uma assembleia extraordinária, geral, decidiram algumas coisas, e entre as coisas decidiram o desligamento do Uriel de Jesus e da igreja que ele fazia parte, da convenção geral, por né, heresia mesmo. Isso foi em 2003, 2004, se eu não me engano.